Vasco confirmou hoje a venda do meio-campo Marlon Gomes para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. E tem gente chegando também. O lateral esquerdo Vitor Luiz, de 30 anos, está saindo do Coritiba e vai assinar com o Vasco. E agora a gente vai relembrar o Expresso da Vitória e uma das conquistas mais importantes da história do clube. O cavalo, o touro e o condor. Símbolos de grandes vitórias e de força. O Vasco da Gama é o campeão, o primeiro clube campeão sul-americano. A Força do Gigante. É o nome do filme do diretor Marco Antônio Rocha. Estrelando o Expresso da Vitória, protagonista de um feito memorável em 1948. O Campeonato Sul-Americano de Campeões foi o primeiro campeonato continental de futebol de clubes no mundo. E o Vasco foi o primeiro campeão. O Vasco é pioneiro nisso. Como pano de fundo, as batalhas, as origens, toda a representatividade da instituição que nos anos 1940, no Rio de Janeiro, ainda capital federal, se orgulharia de ser o clube do povo. Então, São Januário e o Vasco é um estádio e um clube que vão muito além da relação com o futebol, uma relação social, de luta política, pela inclusão, pela igualdade. Então, a gente faz esse panorama todo para mostrar em que caldeirão cultural o Expresso da Vitória nasceu. Para contar essa história, gente que cresceu de ouvido colado no rádio, acompanhando ídolos dos anos 40, como Barbosa, Friaça, Maneca, Danilo, Ademir. Aquele Expresso da Vitória levou o Vasco a ter uma gama enorme de torcedores. Muitos deles viram naquela paixão um traço de identidade. Me acalentou e me deu essa referência de entender a raça negra no esporte, a sua importância. Foi gente que se inspirou no Vasco e em quem era Vasco. Você tem pessoas assim como Jamelão, Nelson Sargento, Nelson Cavaquinho, né? Zequete. Eram pessoas, inclusive, muito ligadas assim com o Vasco. Se tem uma relação do Expresso surgir nesse caldeirão e ser um grande clube, um grande time por causa disso. Mas com certeza não tinha time melhor para representar essa grandeza como o Expresso. A conquista do Campeonato Sul-Americano de 1948 eleva o Vasco a um patamar em que, na época, nenhum outro clube brasileiro estava. Afinal, era uma competição inédita que reunia os principais campeões da América do Sul e que, anos depois, serviria de inspiração para a criação da Libertadores. Foram 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates. O último que garantiu o título contra o River Plate, de craques como Labruna e Di Stéfano. 12 gols marcados, 3 sofridos. Mas, para o diretor do documentário, um problemão. O grande desafio foi quando a gente se deparou na frente da timeline do filme e ela está completamente em branco, assim. Não havia imagens dos jogos, nem do Brasil, nem no Chile, sede da competição. Os lances tiveram que ser recriados por animação. Usei as lembranças de Canal 100, as revistas em quadrinho do Will Eisner, que era um cara que desenhava em preto e branco e ele pegava assim pesado nas sombras, né? Também não existiam narrações originais perdidas no incêndio na Rádio Mairink Veiga. O narrador Evaldo José foi convidado para reproduzi-los. O Vasco da Gama é o campeão, uma celebração emocionante dos jogadores do gramado. Jogadores que agora são heróis e heróis são eternos. Atravessam o tempo na delicadeza das lembranças. Vivem e renascem nas histórias contadas de geração para geração. Todas as gerações de vascaínos que não acompanharam as façanhas do Expresso da Vitória estão convidadas para revivê-las a partir de agora, num delicioso exercício de imaginação.